E aí isso é 88, até chegar na seleção ali foram 10 anos. Foram 10 anos, enfim, tiveram as Copas de 90, 94, 98, no final da Copa de 98, tinha acabado, enfim, aquele jogo contra a seleção da França. Uns 15 dias depois eu recebi um telefonema. E aquele jogo contra a França, final da Copa, ela é marcada até por um caso clínico ali, né? Um caso médico. O Ronaldo passou mal. Todo mundo sabe que o Ronaldo passou mal, mas acho que rola uma mística sobre esse dia. As pessoas discutem o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu posso te falar porque, como todo brasileiro, eu também fiquei curioso e mais do que nunca assumindo a função na área de saúde. Claro. Na verdade, eu acho que ele teve realmente um quadro de uma convulsão de origem obscura, porque eu conversei muito com ele, depois eu tive a oportunidade de ir na clínica em que ele foi atendido, no hospital em que ele foi atendido em Paris, conversei com os colegas franceses e não teve assim uma definição do que ele teve. Foi uma crise convulsiva. Quando diz obscura é que não se sabe o que exatamente, levou não se sabe. E que teve como consequência ele ter sido avaliado e decidido que ele tinha condições de retornar ao estádio. E aí, meu amigo, retornou ao estádio, não tem como numa partida final. Tirar o Ronaldo, não né? tem. Numa partida final, um jogador, na época, as pessoas que lá estavam, como o nosso saudoso Barreto, nosso roupeiro, ou o Antônio, comentava que ele chegou já tirando a camisa, me dá minha roupa, eu vou jogar, e não, ali não, dentro do vestiário você não tira. Não. Se tivesse que ter sido tirado, era para ter sido tirado no hospital. Antes disso. Isso, Ficava no hospital e aí nem... E aí acho que ninguém tem o direito de comentar o que aconteceu, porque é muito confortável a gente comentar sem estar vivendo o problema, não, entendeu? Com certeza. Então eu acho que foi uma fatalidade. Infelizmente ele não conseguiu talvez naquele jogo desenvolver o que fosse capaz, e coincidentemente também o time da França naquele dia, talvez ele jogando bem estava... Podia ser o Ronaldo inteiro e o Brasil perder de qualquer jeito. Exatamente. A gente nunca vai saber, na verdade. Exatamente. E ainda tem um lance dentro do jogo, né, com o Barthez ali, que esse choque preocupante, dado todo o quadro. Isso eu também, logo que eu fui para a seleção, eu sentei um dia com o Cafu, porque me marcou muito que quando ele teve o choque com o Barthez, o Cafu deu um pique da lateral direita numa oblíqua até a entrada da área, e eu perguntei ao Cafu por que ele fez aquilo. Ele falou: doutor, eu achei que o Ronaldo tinha morrido, porque ele caiu. Enfim, é um negócio que foi muito desagradável e que fez o Brasil não dar sequência de ter 3 títulos sequenciais, né? Porque tinha 94, teve esse insucesso em 98, mas em 2002 ganhou, quer dizer, então 2002... teria sido 3 títulos sequenciais. É verdade. E a gente vai falar bastante sobre 2002. Eu quero voltar um pouquinho ainda. Como que foi essa convocação para a seleção principal? Como que você recebeu isso? Lembra como foi exatamente o dia que... Lógico, essas coisas você não vai esquecer porque isso marcaram. Claro. Até porque, como eu falei no início, você estava conseguindo ter o clímax numa profissão na área esportiva, que é servir a seleção do seu país. Sim. Tinha saído primeiro numa matéria na coluna do Renato Maurício Prado, na época, ele botou que a seleção já tinha um médico, ele não citou nome. E 3 dias depois vem uma ligação, eu estava no meu consultório, eu tinha uma clínica na Tijuca, e a recepcionista me disse: olha, o senhor Ricardo Teixeira quer falar com o senhor. Eu falei: quem? Senhor Ricardo Teixeira. E era realmente o presidente me fazendo... Não tinha problema de joelho? Não. Me fazendo uma colocação, dizendo: olha, a gente ainda não tem uma estrutura montada, mas a gente quer convidar você para assumir o departamento médico da Confederação Brasileira, cuidando da seleção principal e trabalhando com as outras categorias numa montagem de estrutura. É evidente que eu aceitei, porque aí completava o meu sonho. Ah, claro, com certeza. E aí a gente chega para uma Copa de 2002 com talvez a Copa ali que as estrelas da seleção naquele momento mais precisavam de um médico.
A gente precisava de alguém para tratar o joelho do Ronaldo naquele momento, que o Ronaldo se machuca em 2000, se eu não me engano. E tinha um problema ainda com o Rivaldo. Então eu vou perguntar um pouquinho de cada. Tem o caso do Emerson também nessa Copa. Queria saber como foi todo esse processo de recuperação do Ronaldo para a Copa de 2002. Eu não lembro, né? Eu era pequeno, mas tudo que eu ouço falar... Eu sou 97, então ali em 2000, tinha 3 anos. Mas tudo que eu ouço falar é que quando o Ronaldo se machucou, tinha gente que dizia que ele nem voltaria a jogar futebol. Foi algo muito grave. Quero saber como foi todo esse processo de recuperação até chegar nos 2 gols contra a Alemanha. Bom, vamos lá. Vamos falar de cada um dos 3 que você citou. Vamos citar o Ronaldo primeiro. Sim. O Ronaldo, ele sofre uma ruptura de um tendão que tem na parte da frente do joelho, que é chamado tendão patelar. Na verdade, ele tem, quando é antes da rótula, chama-se tendão quadricipital. Quando ele passa pela frente da rótula, ele vai prender na tíbia, que é o osso que a gente tem na perna, ele é chamado tendão patelar. E esse tendão patelar rompeu, ele jogando na Europa. E ele, na época, foi operado pelo professor Gerard Sayan, que é um profissional de altíssimo nível e que tinha, naquele momento, uma repercussão muito grande, porque tinha operado o Schumacher. Sim. Na época, o Schumacher fez uma fratura de perna e o professor Gerard operou, enfim, era o homem da vez em termos de medicina esportiva na Europa. E o Ronaldo opera com o professor Gerard, faz todo um trabalho de reabilitação, mas por uma intercorrência da vida ele rompe de novo o mesmo tendão. E aí, o mesmo tendão do mesmo joelho? O mesmo tendão do mesmo joelho. E aí sim, nessa segunda situação foi colocado algumas posições de que ele não volta mais, ele vai ter, mas a primeira coisa que a gente tem que citar aqui é a vontade que o Ronaldo tinha de se recuperar. Isso você não tem a menor dúvida disso. E ele reopera, enfim, e passa por todo um protocolo. Isso, na verdade, leva praticamente 2 anos da vida dele. Eu fico imaginando a resiliência, a cabeça principalmente, que ele tem que manter no lugar. Mexe, imobilizado. Para um cara que a vida é jogar futebol, não poder fazer isso e toda essa recuperação e machuca de novo. Um trabalho que ele fez, que teve o suporte do Newton Petroni, na época, que era o fisioterapeuta dele, com o apoio dos médicos, o Sayan e dos médicos do clube que ele trabalhava, que era a Inter de Milão na época. E eu tive um contato muito grande com o Dr. Franco Combi, que era o médico da Inter de Milão. Tivemos um contato muito legal. O Ronaldo vai se recuperando do joelho. Agora, depois de 2 anos parado, indiscutivelmente você vai ter problemas de outras articulações, você vai ter problema principalmente muscular. E essa história é muito interessante, porque nós fomos fazer um jogo, e isso tenho a memória bem gravada sobre isso, principalmente porque foi marcante. Claro. Nós fomos fazer um jogo em fevereiro na Arábia Saudita. Esse jogo era perto do Carnaval. E terminou o jogo, o Filipão me chamou e falou: olha, o Ronaldo está indo para o Brasil e quer que você o veja. Eu não sei o que é. No Carnaval. No Carnaval. Na primeira instância, eu não vou te negar, ele está arrumando um jeitinho de passar o Carnaval no Brasil. Passar o Carnaval no Brasil. Mas não foi isso, não. E na sexta-feira, antes de começar o Carnaval propriamente dito, que começaria no sábado, sim, nós tivemos uma reunião, e eu cito nominalmente o Petroni, o Ronaldo, eu não vou lembrar o nome do preparador físico da Inter de Milão que veio, o professor Paulo Figueiredo, fisiologista, o professor Francisco Gonzalez, que é uma pessoa que já trabalhava naquela época com reabilitação, a Silvia, responsável pela parte nutricional da seleção brasileira e também na época do Flamengo, e eu. Essa reunião começou na sexta-feira, devia ser umas 8h30 da noite, e terminou quase 11h30. E nessa reunião eu senti que o Ronaldo veio para se tratar. Ele realmente veio para se tratar, ele estava comprometido. Ele foi muito franco, falou: doutor, eu quero aproveitar o Carnaval, mas depois eu vou me tratar. E olha, eu vou dizer para vocês Isso era 2002 já? Isso era 2002, nós estamos falando fevereiro de 2002, ano de Copa. E ele
Por que ele veio se tratar? Porque ele tinha tido um problema de ordem muscular, não era o joelho mais, Sim. O joelho em si estava recuperado, mas ele tinha um relacionamento um pouco difícil com o treinador da equipe, que era um argentino, que eu não me lembro o nome. E o sujeito não dava uma sequência, ele puxava um pouquinho no treino, fazia lesão muscular, não melhorava, e aí ele disse, eu quero ir para o Brasil, eu quero tratar com a equipe da seleção brasileira. E passado o carnaval, foram 30 dias, exatamente 30 dias, em que o Ronaldo treinou algumas vezes, 3 vezes por semana, 3 vezes por dia, melhor dizer, 3 vezes por dia. À noite ele complementava com o trabalho fisioterápico, outras vezes 2 vezes e algumas vezes 1 vez só que ele descansava. E ele não faltou a nenhum desses períodos, ele se dedicou, mas se dedicou muito. Sim. E a gente via a vontade do atleta. E nós combinamos com um treino que foi criado para ele na granja, em que ele começou a fazer toda a movimentação de jogo, complementando com chutar, cabecear, e ele ficou realmente muito bem. Voltou para a Itália, mais uma vez o treinador não colocou para jogar. Que loucura. Que foi uma tinha um Ronaldo no time. Uma coisa complicada, ele não colocou, eu acho que tinha um problema de ordem pessoal. Só pode. E nós teve um amistoso em março, em Fortaleza, se não me falha a memória, contra a Iugoslávia ou República Tcheca, era um desses 2 times. Uhum. E aí o Filipão me perguntou, e o Ronaldo? Eu falei, convoca. Pode trazer. E ele jogou 45 minutos desse jogo. E jogou. Uhum. Terminou, fomos pro vestiário, fiz a pergunta clássica. E aí Ronaldo falou, doutor, eu estou dentro. Olha, quando você pega uma pessoa, e esses jogadores diferenciados, que eu tive a oportunidade de trabalhar, alguns, né? Quando eles dizem para você, eu estou dentro, existe um relacionamento, que é uma coisa que hoje às vezes até me assusta muito. Às vezes tem muita tecnologia que acaba até atrapalhando, e falta essa sensibilidade, esse approach entre o jogador, que nada mais é que um doente, e o médico. Então é o relacionamento que em medicina a gente diz de médico-paciente. Eu falei, esse cara vai à Copa. E ele foi à Copa. Começou a Copa devagar, regrado, pegou confiança no Luiz Rosan, que fez um trabalho belíssimo, já que o fisioterapeuta da seleção era o Luiz Rosan. No início, ele ainda não conhecia o Rosan, então ficou um pouco aquela dúvida, será que eu vou, vai, não vai? Depois ele pegou confiança no Rosan, e o Ronaldo cresceu na competição e, sem dúvida nenhuma, o grande jogo dele foi a partida final. A partida final. O Ronaldo, ele vai crescendo, né? Ele cresceu na competição, tivemos um jogo que foi o jogo contra a Inglaterra. Sim. Que nós terminamos o jogo, ele ficou com uma dor na coxa, e aí ficou cheio de dúvida. Vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, vai, você vai, ele ficou em dúvida. Entramos no jogo contra a Bélgica, contra a Turquia, que foi a partida semifinal. E ele, no intervalo, estava meio assim, eu falei, Ronaldo, e aí? Ah, não sei. Eu falei, Ronaldo, tem 2 opções. Pra caramba. A gente ou vai e vai para a final, ou a gente volta para jogar 3º e 4º lugar na Coreia. Não, doutor, não vamos não. E ele foi e fez o golzinho de bico lá, que marcou famoso. Muito. Depois ele saiu e aí foi para a partida final, e na partida final ele desenvolveu, entendendo? Que então, loucura. O Ronaldo foi um exemplo muito grande de persistência, de vontade, de acreditar nas pessoas que estavam passando as informações, e eu fiquei muito feliz que quando teve aí agora um histórico da vida dele, que virou até um documentário, ele comenta isso com muita propriedade, comenta legal. Do nosso trabalho, e isso deixa a gente muito feliz, porque isso marcou muito. Claro, eu acho que é um reconhecimento, até porque ele mesmo, ele sabe da importância que aquele trabalho teve. Obviamente que se ele não tivesse se dedicado, o trabalho pouco importa ali, porque se ele não tá nem aí.
Mas ele sabe que o contrário também, que se não tivessem profissionais dedicados a fazer ele jogar a Copa, ele também não teria jogado. Em medicina a gente diz o seguinte, não há doutor ou profissionais envolvidos na área de saúde que resolva o problema se o doente não quer. E ele queria. E encontrou um grupo de pessoas que deram a ele confiança, Rosan, Paixão, Darlan, e com isso ele desenvolveu o trabalho. Então o Ronaldo foi esse o histórico. Na verdade eu não me envolvi muito com o problema do joelho, ele estava curado do joelho. Depois eu vim operar o outro joelho dele, o esquerdo, mas não tinha nada a ver com o joelho direito, mas no fundo o Ronaldo foi de uma vontade, de uma persistência maravilhosa que nos trouxe esse resultado.